Aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa afirmação parece absurda, não é? Afinal, se fosse tão simples assim, por que milhões de pessoas continuam presas em empregos que não suportam, em dívidas intermináveis e em relacionamentos sem sentido? A verdade é que a maioria das pessoas espera o sucesso chegar antes de começar a agir como alguém bem-sucedido. Mas Napoleon Hill provou que, na verdade, é o contrário. Hoje você vai descobrir como agir como alguém que já é bem-sucedido e transformar sua vida em apenas alguns dias. Quantas vezes você esperou para se sentir pronto antes de dar um passo importante na sua vida? Talvez para pedir aquele aumento, iniciar um negócio ou até mesmo se matricular em um curso que poderia mudar sua carreira. O que quase ninguém percebe é que a prontidão nunca vem antes da ação. Você não se sente confiante para depois agir. Você age e, a partir disso, a confiança nasce. A ciência chama isso de teoria da autopercepção. E Napoleon Hill disse a mesma coisa décadas atrás. A segurança não vem primeiro. Ela é uma consequência de agir como se você já fosse a pessoa que deseja se tornar. É como se o cérebro precisasse de provas concretas para acreditar em uma nova identidade. E essa prova não são pensamentos, são comportamentos. Imagine alguém que sonha em ser promovido, mas permanece sentado em silêncio, esperando ordens, vestindo-se de forma casual e sem demonstrar iniciativa. Como essa pessoa será percebida? Sempre como apenas mais um funcionário. Agora, imagine que esse mesmo indivíduo começa a se comportar como um líder. Comunica suas ideias com clareza, busca soluções em vez de apenas apontar problemas, veste-se profissionalmente e exala confiança. O ambiente ao redor inevitavelmente começa a reagir de forma diferente, porque o comportamento molda a percepção, e a percepção abre portas. Essa é a chave que tantas pessoas ignoram, presas à ideia de que primeiro precisam alcançar o sucesso para depois parecerem bem-sucedidas, quando na verdade é exatamente o contrário. Muhammad Ali entendeu isso muito antes de conquistar seus cinturões. Ele dizia: "Eu sou o maior." Não era arrogância, mas convicção. Ele repetiu, acreditou e, o mais importante, agiu como se já fosse um campeão. O resultado: o mundo se curvou à sua certeza. E talvez você pense, isso não seria enganar a si mesmo? Não, porque isso não é fingir, é um treinamento mental. Seu cérebro registra comportamentos como evidências e começa a criar uma nova narrativa interna. É um processo de reprogramação. Até mesmo a forma como você se veste influencia esse processo. Estudos mostram que pessoas que se vestem de acordo com a posição que desejam alcançar se sentem mais confiantes, são percebidas como mais competentes e aumentam sua produtividade. É como se a roupa fosse um gatilho psicológico que reforça a identidade que você está construindo. Pergunte a si mesmo: se você acordasse amanhã já sendo a versão mais bem-sucedida de si, como você se vestiria? Como falaria com as pessoas? Que decisões tomaria? Esse tipo de questionamento simples pode redefinir completamente como você age todos os dias. Napoleon Hill vivenciou isso em primeira mão. Durante a Grande Depressão, ele estava falido, endividado e desanimado. Teria sido compreensível se ele tivesse desistido. Mas ele fez exatamente o contrário. Ele escolheu erguer a cabeça, vestir-se como alguém confiante e começou a dar palestras gratuitas no rádio, mesmo sem um centavo no bolso. Isso mudou a forma como os outros o viam, reconstruiu sua reputação e abriu caminho para o maior sucesso de sua vida, o livro Pense e Enriqueça. Ele não esperou o sucesso chegar para se comportar como uma pessoa bem-sucedida. Ele decidiu incorporá-lo primeiro. E talvez você esteja nesse ponto hoje, olhando para sua vida e pensando: não tenho os recursos, não tenho o dinheiro, não tenho o apoio. Mas Hill provou que nada disso é um pré-requisito. O pré-requisito é agir. E se pelos próximos 3 dias você colocasse esse princípio em prática, acordando todos os dias e se perguntando: como a minha versão mais bem-sucedida agiria agora?
O que aconteceria se você tomasse pequenas decisões assim? Como falaria com seus colegas? Como responderia aos desafios? Como lidaria até mesmo com suas próprias dúvidas? O simples ato de se mover nessa direção já começaria a mudar como o mundo responde a você. O que a maioria das pessoas chama de sorte ou destino é, na realidade, a soma de percepções criadas por atitudes. Um líder não é reconhecido primeiro para depois agir como um líder. Ele age como um líder e, por essa razão, é reconhecido. Uma pessoa confiante não espera sentir-se corajosa para tomar decisões. Ela age apesar do medo e então se transforma em alguém corajoso. E é precisamente nesse detalhe que tantas vidas ficam estagnadas. Porque acreditar que a confiança vem antes da ação é uma armadilha que mantém as pessoas paradas por anos. Você não precisa esperar. Você não precisa de aprovação externa, de um título no seu crachá ou de uma conta bancária cheia para começar a ser. Você só precisa decidir viver agora como se já fosse sua versão mais bem-sucedida. E quando você faz isso, percebe que a transformação não é mágica, mas inevitável. Você já notou como muitas pessoas trabalham duro todos os dias, acordam cedo, correm contra o relógio, enfrentam o trânsito e dão o seu melhor, mas no fim do mês, parece que nada mudou? É como correr em uma esteira, muito esforço, mas sem sair do lugar. Isso acontece porque a maioria das pessoas não tem clareza sobre o que realmente quer. Elas dizem: quero ser bem-sucedido, ou quero ganhar mais dinheiro. Mas essas frases são muito vagas. Sucesso pode significar coisas completamente diferentes para cada pessoa. E o dinheiro, se não tiver um objetivo claro, torna-se apenas um número sem propósito. Napoleon Hill sempre insistiu que toda grande conquista começa com um desejo ardente, mas não qualquer desejo. Ele precisa ser específico, definido, mensurável e acompanhado de um prazo. Quando você deixa seus objetivos no campo da fantasia, sua mente não tem combustível suficiente para se mover. É como jogar dardos com os olhos vendados. Você pode acertar o alvo uma vez por sorte, mas não vai repetir. Agora, quando você descreve exatamente aonde quer chegar, seu cérebro começa a trabalhar a seu favor, filtrando informações, identificando oportunidades e mostrando caminhos que antes eram invisíveis. É o sistema de ativação reticular em ação, aquele mesmo fenômeno que faz você ver o carro que deseja comprar em todo lugar depois que o escolheu em sua mente. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostraram que pessoas que escrevem seus objetivos e os revisitam regularmente têm mais do que o dobro da probabilidade de alcançá-los em comparação com aquelas que apenas sonham vagamente. O ato de escrever é poderoso porque transforma algo abstrato em algo concreto. Quando você escreve que deseja, por exemplo, aumentar sua renda em 20% até o próximo ano, oferecendo um serviço específico, resolvendo um problema real para um grupo de pessoas, você já não tem apenas um desejo, mas um plano. E planos podem ser executados, ajustados e aprimorados. Pegue o caso de Wilma Rudolph. Ela nasceu prematura, contraiu poliomielite e foi informada pelos médicos de que nunca mais andaria. Qualquer pessoa teria aceitado esse diagnóstico como uma sentença final. Mas Wilma tinha uma imagem mental clara e vívida do que desejava. Ela se via correndo, competindo, cruzando a linha de chegada como vencedora. Não era uma visualização vazia. Todos os dias ela reforçava essa imagem, e cada uma de suas ações estava alinhada com essa clareza. O resultado? Ela se tornou campeã olímpica por 3 vezes e a mulher mais rápida do mundo em sua época. Não foi sorte, foi foco absoluto em um objetivo detalhado. Napoleon Hill também vivenciou isso. Ele mesmo falhou inúmeras vezes nos negócios, passou por crises financeiras, mas sempre manteve uma visão muito clara do impacto que queria criar. Ensinar as pessoas a alcançar o sucesso através do poder do pensamento organizado. Essa clareza o sustentou quando nada parecia estar funcionando. Ele sabia onde queria chegar, mesmo que o presente fosse caótico. E essa visão foi a semente que mais tarde floresceu em seu livro mais famoso, que ajudou milhões de pessoas em todo o mundo.
Agora pense na sua vida. Quando alguém te pergunta o que você quer, consegue responder em detalhes ou apenas com frases genéricas como quero ser feliz, quero ter liberdade ou quero viver melhor. Se você não consegue escrever sua vida ideal, com datas, valores, sentimentos e objetivos tangíveis, ainda está vivendo no campo da ilusão. Clareza é a diferença entre quem sonha e quem realiza. Não basta dizer que quer ganhar mais. Quanto exatamente? Em quanto tempo? Fazendo o quê? Para quem? Por quê? O porquê é tão importante quanto o quanto. Se seu objetivo é meramente acumular, quando as dificuldades surgirem, você vai desistir. Mas se a razão for a liberdade para sua família, a segurança para seus filhos, o reconhecimento pelo seu trabalho, ou até mesmo a contribuição para um mundo melhor, essa clareza o sustentará quando tudo parecer difícil. Se você acorda todos os dias sentindo que trabalha duro e conquista pouco, o problema pode não estar no esforço, mas na falta de direção. É como remar um barco sem bússola. Você pode remar com toda a força do mundo, mas não chegará a lugar nenhum. A clareza de propósito é a bússola que transforma esforço em progresso. Escrever seus objetivos é como assinar um contrato com seu futuro. É um compromisso que transforma "um dia eu quero" em "eu vou realizar". Então pergunte a si mesmo: você já escreveu em detalhes a vida que deseja viver? Você descreveu sua rotina ideal, o ambiente onde quer trabalhar, as pessoas que quer ao seu lado, o valor exato que deseja receber, o estilo de vida que quer construir? Se não, provavelmente está vivendo no piloto automático, reagindo às urgências diárias e adiando o que realmente importa. O que você precisa entender é que tempo não é algo que se encontra, é algo que se cria. Clareza te dá o poder de priorizar, de enxergar oportunidades onde antes só havia confusão e de transformar esforço em resultados. E é isso que separa aqueles que apenas sonham daqueles que, passo a passo, constroem a vida que desejam. Em algum momento da vida, todos nós enfrentamos situações em que a vontade de desistir parece maior do que qualquer motivação para continuar. Aquela sensação de tentar, se esforçar, mas não ver resultado algum. É nesse instante que se revela a diferença entre aqueles que chegam ao topo e os que ficam pelo caminho. A capacidade de persistir, mesmo quando não há garantias. Napoleon Hill chamava essa persistência de fé guiada, a convicção profunda de que, apesar dos reveses, das portas fechadas, das críticas, o caminho ainda vale a pena. Quantas pessoas você conhece que começaram um projeto com entusiasmo, mas o abandonaram ao primeiro sinal de dificuldade? Este é o ciclo comum: empolgação inicial, obstáculos inevitáveis e desistência prematura. A maioria não percebe que os momentos de maior pressão são justamente aqueles que antecedem as maiores conquistas. É como se a vida estivesse perguntando: você realmente quer isso? E a resposta não está nas palavras, mas na capacidade de continuar agindo, mesmo sem aplausos, sem recompensas imediatas, sem nenhuma certeza de vitória. A psicologia positiva confirma esse princípio. Estudos mostram que a resiliência, a capacidade de se recuperar após os reveses, é mais crucial para o sucesso a longo prazo do que a inteligência, o talento ou até mesmo a experiência. Pessoas persistentes criam uma vantagem acumulada, pois cada tentativa falha agrega aprendizado e fortalece sua resistência emocional. Persistir não é insistir em um erro, é ajustar a rota, levantar-se com maior clareza e seguir em frente. Considere a jornada de Pelé. Antes de ser conhecido como o rei do futebol, ele era apenas um menino pobre de Bauru, jogando descalço com uma bola de meia. Seu pai, em lágrimas, lamentava não conseguir sustentar a família. Tudo ao seu redor sugeria que desistir seria o caminho mais lógico. Mas ele transformou cada crítica em combustível. Cada derrota virou motivação. Ele persistiu até que sua fé em seu próprio sonho fosse maior do que a dura realidade que o cercava. O resultado dispensa explicações. Ele se tornou o maior jogador de todos os tempos. E o mesmo aconteceu com Napoleon Hill.
Durante o colapso de 1929, ele perdeu quase tudo. Ruína financeira, erros nos negócios, pressão familiar e incertezas poderiam tê-lo destruído. Muitos teriam desistido em um cenário assim. Mas ele usou aquele período não como uma justificativa para abandonar sua missão, e sim como uma oportunidade para reavaliar, aprender e escrever ainda mais. Foram essas experiências de dor que o transformaram em alguém capaz de ensinar sobre o sucesso, não teoricamente, mas a partir da vivência real de fracassos e triunfos. Talvez hoje você esteja passando por algo semelhante. Talvez esteja cansado de tentar e sentir que nada acontece. Talvez a dúvida já tenha se instalado com força. Será que eu dou conta? Será que esse caminho realmente vale a pena? É exatamente aí que a persistência precisa entrar em jogo. Porque sucesso não é ausência de quedas, mas a capacidade de se levantar mais rápido do que você cai. Persistir é continuar mesmo sem garantias. É dizer a si mesmo: ainda estou no jogo, e enquanto eu estiver tentando, nada está perdido. Há um detalhe poderoso: a motivação raramente vem antes da ação. Muitas vezes, você não vai sentir vontade de continuar, mas se der o próximo passo mesmo assim, a energia surge no caminho. É como empurrar um carro enguiçado. O esforço inicial é o mais difícil, mas depois que ele ganha a embalagem, cada nova força aplicada o faz ir mais longe. A persistência funciona da mesma maneira. Ela cria o ritmo que, mais tarde, se transforma em resultados. O problema é que a maioria das pessoas para cedo demais. Elas investem tempo, energia e dinheiro, mas, como os resultados não aparecem de imediato, acreditam que perderam tudo. O que elas não percebem é que muitas vezes o sucesso estava a apenas mais uma tentativa de distância. E esse é o grande teste. É a vida perguntando: você vai desistir agora ou provar que realmente merece? Persistência não é um talento com o qual você nasce, é uma decisão. É um músculo que pode ser treinado diariamente. Cada vez que você se levanta após uma queda, cada vez que escolhe continuar apesar da dúvida, você fortalece esse músculo. E chega um ponto em que desistir deixa de ser uma opção. Você aprende a enxergar as dificuldades não como inimigas, mas como instrutoras que te preparam para algo maior. E talvez este seja o momento exato em que você precisa decidir. Vai usar os obstáculos como desculpas ou como combustível? Porque, no fim das contas, a diferença entre aqueles que alcançam o sucesso e aqueles que param pelo caminho não é a ausência de problemas, mas a presença inabalável da persistência. A maior força que você pode desenvolver não está no dinheiro que possui, na posição que ocupa ou no reconhecimento que recebe, mas na fé silenciosa e inabalável que você tem em si mesmo. Napoleon Hill disse que a fé é o elixir eterno que dá vida e ação ao impulso do pensamento. E isso não tem nada a ver com religião, mas com convicção pessoal. É a capacidade de acreditar no seu valor quando ninguém mais acredita, de enxergar seu potencial, mesmo quando os fatos parecem dizer o contrário. A maioria das pessoas vive como prisioneira da dúvida. Elas até sonham, mas logo questionam: eu mereço? Eu tenho o que é preciso? Será que estou sonhando muito alto? Essas perguntas corroem qualquer possibilidade de avanço. A dúvida paralisa. A fé move. E eis um detalhe que a ciência confirma: o cérebro não distingue uma experiência real de uma intensamente visualizada. Se você se vê com emoção, vivendo a realidade que deseja, seu cérebro cria caminhos neurais como se aquilo já fosse possível, e quanto mais você reforça essa imagem, mais seu corpo e mente se alinham para transformar esse cenário em ação. Bill Russell, um dos maiores jogadores da história do basquete, entendeu isso melhor do que ninguém. Ele não se destacava por ser o mais rápido ou o mais habilidoso, mas por sua convicção inabalável. Ele entrava na quadra como se o título já fosse dele. Não era arrogância, era uma fé tão sólida que os outros não tinham escolha, a não ser acreditar também. E foi assim que ele se tornou campeão da NBA por 11 vezes. Ele transformava cada jogo em um exercício de fé, e essa atitude moldava a realidade ao seu redor.
Mas aqui está a parte mais desafiadora. É fácil acreditar em si mesmo quando tudo vai bem, quando os resultados aparecem, quando os aplausos são imediatos. O verdadeiro teste acontece quando nada dá certo, quando você se dedica por meses ou anos e parece não progredir, quando as pessoas que você ama duvidam de você, quando até sua mente começa a sussurrar que talvez não valha a pena. É nesse exato momento que a maioria das pessoas desiste. É nesse instante que a fé é posta à prova. Napoleon Hill vivenciou esse teste em várias fases de sua vida. Houve períodos em que ele não tinha um único centavo no bolso, credores batiam à sua porta, problemas familiares o sufocavam, e ainda assim ele continuou escrevendo, ensinando, repetindo para si mesmo que sua missão era maior que os obstáculos. Quando lhe perguntaram por que ele persistia mesmo sem resultados visíveis, ele respondeu: "Porque é isso que eu sou." Essa frase mostra a essência da verdadeira fé. Não é apenas acreditar no que você quer alcançar, mas acreditar em quem você é no processo. E talvez este seja o ponto onde você está agora. Talvez você tenha grandes sonhos, mas os resultados ainda não apareceram. Talvez você ouça críticas de todos os lados, inclusive de si mesmo. O que você faz neste momento determina o rumo da sua vida. Se você acreditar nas vozes que dizem que você não é capaz, seu cérebro encontrará razões para confirmar isso. Mas se apesar de tudo você continuar afirmando: "Eu acredito em mim", mesmo sem garantias, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultados imediatos, você começa a moldar uma nova identidade. As palavras que você repete para si mesmo são sementes plantadas no solo da sua mente. Se você diz constantemente "eu não consigo", seu cérebro aceita isso como verdade. Mas se você mudar a narrativa e afirmar "eu estou aprendendo, estou me desenvolvendo, estou progredindo", sua mente começa a buscar evidências que confirmem esse progresso. É assim que a fé é construída, não em um único grande ato, mas no hábito diário de acreditar. Transforme essa prática em uma rotina. Escreva suas afirmações, grave sua própria voz declarando seus objetivos, visualize-se vivendo a realidade que deseja como se ela já estivesse presente. Quanto mais você repete, mais seu subconsciente aceita isso como verdade. E quando o subconsciente aceita, seu modo de agir muda. Você para de sabotar suas próprias chances, começa a perceber oportunidades que antes ignorava e cria uma presença que atrai a confiança de outras pessoas. O mundo sempre duvidará de você em algum momento. Amigos, colegas, até membros da família questionarão suas escolhas. Mas a verdade é que ninguém precisa acreditar primeiro, exceto você. Porque a realidade se curva diante daqueles que têm fé em si mesmos. A vida não responde ao cético que desiste, mas ao teimoso que insiste. E quando você age com convicção, o universo encontra um caminho para responder. A dúvida paralisa, mas a fé transforma. A escolha entre um e outro acontece todos os dias. Nos pequenos momentos em que você decide se vai se levantar de novo, se vai dar mais um passo, ou se vai se render ao medo. Alguém que acredita em si mesmo não precisa de garantias. Simplesmente precisa continuar em frente, porque entende que sua verdade não é definida pelo que os outros percebem hoje, mas pelo que já escolheu viver amanhã. Você não precisa esperar por nenhum evento externo para começar a se comportar como um indivíduo de sucesso. A verdadeira transformação começa internamente, através das pequenas ações que você toma hoje, da clareza dos seus desejos, da sua persistência diante dos desafios e de uma fé inabalável em quem você é. Este é o verdadeiro divisor de águas. Agora, se você deseja continuar neste caminho de evolução, o próximo vídeo já está na sua tela, esperando por você, para que possamos juntos subir mais um degrau nesta escada de sabedoria e nos tornarmos 1% melhores do que você é agora. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e te espero no próximo vídeo.